grande satisfação que recebemos novamente nessa casa o além que a gente costuma dizer que já é da casa, apesar de ele ser trabalhador de outra casa. O mais importante não é a casa, o mais importante é a causa. A casa você está numa, sai dela, vai para outra, mas a causa tem que permanecer. Então, sinta-se à vontade nessa casa e vamos lá para mais um dia. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria retornar. De fato, aqui eu me sinto de casa. Tem tantos amigos aqui que a gente fica até perdido. E é sempre bom. Sempre bom numa manhã, de domingo, falar um pouco sobre doutrina espírita, sobre Kardec, sobre o pensamento de Kardec. É sempre motivo de muita alegria. E hoje eu trago uma temática muito atual, muito do nosso cotidiano. Nós iremos falar um pouco do anjo da guarda dentro do contexto espírita. Então, o nosso objetivo da noite, ou da manhã, será esclarecer e desmistificar tudo o que permeia essa temática. Por que eu falo isso? Numa breve introdução a gente vai perceber. Algumas religiões muito bem mais estabelecidas do que o Espiritismo, culturalmente falando, algumas trazem a doutrina do anjo da guarda, outras não. E como nós sabemos no movimento espírita, muitos desses adeptos vêm de outras raízes religiosas e trazem ranços dessa cultura. Vou dar um exemplo. Os protestantes não acreditam no anjo da guarda. Eles não têm isso estabelecido no corpo doutrinário deles. Por quê? Eles se apegam muito à letra, à Bíblia. A Bíblia ela não faz nenhum relato específico anjo da guarda. Não tem. Há sim anjos. Claro, se você fizer uma leitura dentro de um contexto, dá até para colocar. Mas especificamente a Bíblia não traz isso. Tanto que eles não aceitam essa cultura, essa doutrina do anjo da guarda. Já o católico, ele gosta, é anjo para tudo quanto é lado. Então, o anjo da guarda está presente na deles. E nós, como nós vemos isso? Temos um anjo da guarda, nós que digo, espíritas, dentro da doutrina. Temos um anjo da guarda. Vamos lá. Qual é a sua missão? Se nós temos então qual é a missão dele? Eles influenciam as nossas decisões? Como será que funciona isso? Eles são seres à parte ou não? Como nós nos comunicamos com ele? Ou como eles também se comunicam conosco? Como o Espiritismo trata essa temática? Então nós vamos analisar tudo isso dentro do contexto espírita, dentro dos textos de Kardec. Ok? Então eu trago logo de início uma definição. Nós vamos definir anjo da guarda, só que eu trouxe uma definição comparativa. Nós vamos fazer primeiro uma no senso comum, okay? E outra dentro do Espiritismo, como o Espiritismo define esse termo. No senso comum, se nós pegarmos uma definição no dicionário ou qualquer, seja na web, nós vamos ver que anjo da guarda, anjo vem do latim angelus. Segundo essa ideia vulgar, os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade. Pela sua natureza e pelo seu poder, podem manifestar-se, quer via oculto, ou seja, pelo pensamento,
pensamento somente, pela inspiração, ou de maneira tangível, ou seja, visível. Então vamos analisar bem criteriosamente essa definição, para nós podermos comparar com a do Espiritismo. Primeira coisa, são seres intermediários entre o homem e a divindade. Entre o homem e a divindade, há uma série de classes e subdivisões, só que ele não fala qual é. Então pode ser um intermediário muito mais avançado, ou pode ser também um intermediário não muito avançado. Então ele não define, ele não especifica essa questão. Então ele deixa uma lacuna para nós. E essa lacuna é ruim porque ela dá margem para outras interpretações. Okay? Pela sua natureza. Tá, qual que é a natureza dele? Ele falou alguma coisa referente a isso? Não. Então deixou uma interrogação. Pode ser uma natureza boa, pode ser uma natureza má. Pelo seu poder, tá. Ele usa para que esse poder? Especifica ali ou não? Não. Então note que é uma série de, uma análise bem criteriosa, essa definição deixa falhas, deixa lacunas. Aí que nós vamos entender da onde originam outras doutrinas vertentes dessa temática. Nunca ninguém aqui ouviu falar sobre anjos negros? Cabe aqui. Nunca ninguém ouviu falar anjos das trevas? Cabe daqui, veio daqui. Anjos decaídos, teoria dos anjos decaídos. Porque ele não especifica. Então, por isso que nós não podemos flertar coisas de outras doutrinas, de outras seitas e religiões e trazer para dentro do Espiritismo. Porque o Espiritismo tem muito bem definido e caracterizado todos os seus termos. Kardec, como um bom professor, um bom pedagogo, ele tomou muito cuidado com isso. Tanto que nós vamos ver agora uma definição do Espiritismo, onde Kardec vai num livro pequenininho chamado Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas. Ele vai definir o que é o anjo da guarda. Então vamos acompanhar com ele, para vocês compararem com a outra. Como que ele começa isso aí? Olha lá, anjo da guarda ou bom? Bom, não é mal. Ele especificou, um bom gênero. Olha lá, que tem por missão, aqui eu fiz um grifo diferente, porque missão, Kardec, quando ele fala sobre missão, ele usa da polissemia de palavras muito comum na ciência. Ele vai usar a missão num sentido amplo, lato, no qual todos nós somos missionários. Ele vai usar a missão no sentido mais restrito da palavra, no qual é uma missão dada por Deus. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Acompanhar o homem e ajudá-lo a progredir. Opa, ele não vai ajudar você a andar para trás. Então ele tem uma missão, ele vai, então uma missão boa, ele vai te ajudar a você a progredir, a alavancar o seu progresso. Então é muito bem caracterizado isso. Okay? É sempre, olha lá, de natureza, ele caracterizou, é superior ao seu tutelado. Óbvio, né? Senão seria cego, guia no cego. Mas é sempre de natureza superior. Então ele caracterizou isso. Então ele não é um espírito de terceira ordem como eu. Ele é um bem mais superior. Está caracterizado. Em relação ao protegido. Olha lá, segundo a doutrina espírita, eu fiz até um grifo diferente. Ó. Não são seres à parte. Por que isso é uma informação muito importante? Algumas doutrinas também muito bem estabelecidas, culturalmente falando, elas acreditam que o anjo da guarda foi criado à parte por Deus. Kardec fala nada disso. Eles não são seres à parte. Questão 76, são seres inteligentes da criação, assim como todos nós aqui presentes, encarnado ou não. Como diz a questão 115,
Somos criados simples e sem conhecimento, mas somos fadados à perfeição. Qual que é a diferença entre nós e o anjo? O anjo, ele também foi criado do mesmo ponto que nós, do que Jesus, do que Kardec, do que Chico. Ele foi alavancando o seu progresso, foi reencarnando, foi progredindo até ele chegar a um patamar de evolutivo no qual Deus lhe deu uma missão. Então ele não é ser à parte, ele não foi criado à parte, como muitos pensam e acreditam. Um dia todos nós, vocês escrevam o que eu estou falando, teremos uma missão de ser um anjo da guarda. Vai depender de cada um na sua evolução. Okay? De uma natureza especial. Notemos que essa diferenciação entre um e outro, olha lá, essa é a definição do senso comum, e olhamos agora de Kardec, que está na instruções práticas. Aqui não te dá lacuna. Então não tem como pegar essa definição e falar que tem um anjo da guarda, um anjo decaído, um anjo negro, um anjo das trevas. Não cabe aqui. Não cabe. Então, para nós da doutrina espírita, anjo da guarda é isso aqui. E aquelas questões que nós formulamos na introdução, nós vamos tentar responder uma a uma nesse decorrer. Ok? Tá. Só atente por uma coisa. Nós vamos utilizar agora a Revista Espírita de janeiro de 1859, onde Kardec ele vai falar sobre aquela questão que eu falei da missão. A missão do anjo da guarda, que é uma missão restrita, no uso restrito. Ele vai dizer na revista para nós, lá, janeiro de 59, esses seres estão por ordem de Deus. Olha só o naipe dele. Foi ele, Deus, que os pôs ao vosso lado. Se acham por amor a Deus e realizam bela e penosa missão. Então ele não é um espírito qualquer. Ele recebeu uma missão de Deus. Não é qualquer espírito, de fato, que recebe uma missão dada por Deus. Então ele recebeu de Deus e ele está conosco por amor a Deus, não a nós. Então olha só como que a divindade trabalha para nós, ao nosso favor. E realizam bela e penosa missão. No meu caso, penosa. Para muitos aqui presente, bela missão. Isso é fato, tá? Mas o importante é que Ele está conosco porque Deus lhe deu essa missão e por amor a Deus Ele aceitou e se acha junto de nós. Então olha só a importância que é um espírito desse ao nosso lado. Okay? Tudo tranquilo? Podemos prosseguir? O pessoal está meio com sono aí ainda não. Daqui a pouco a gente dá uns gritos. E isso vai corroborar a definição dentro do contexto espírita. Mas esse esclarecimento da Revista Espírita vai corroborar com a questão 490 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: o que se deve entender por um anjo da guarda? Então nós vamos agora ver na questão 490 e nós vamos também ver a Revista Espírita que vai falar disso também. Então ele vai falar assim, ó, o espírito protetor de uma ordem elevada. Olha só, então a natureza dele é superior. É um espírito protetor de uma ordem elevada. Não é qualquer espírito. Okay? E olha lá que fala a revista agora. Estão sempre junto de vós, seres que vos são superiores. Quando uma época, há algum tempo atrás, a gente estudava isso, e surgiu algumas perguntas a respeito dessa definição, dessa pergunta. Quem não tem muita intimidade com os textos de Kardec, quando lê ordem elevada, seres superiores,
fica um pouco confuso. Por quê? Porque nós estamos acostumados a estudar Kardec, né? Quando ele fala seres de ordem elevada, seres superiores, nós estamos de pronto, a gente se liga à escala espírita. Só que a escala espírita, Kardec faz uma menção ternária, ele divide em 3 ordens. Só que às vezes, em determinados textos de Kardec, ele utiliza de uma forma binária, ou seja, seres de ordem elevada, seres superiores. Só que quem não tem muita intimidade acaba se confundindo. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um seminário e eu falei que Jesus era um ser, era um espírito puro. Aí o cara, na hora do café, que é a hora mais gostosa do final do seminário, né? A melhor parte do seminário é o café, é o break. Aí o cara falou assim: olha, o senhor deu uma informação errada. Falei: sério? Mas aonde que eu errei que eu não estou sabendo? Ele falou assim: não, vou te esclarecer. Você falou que Jesus é puro. Não. Olha aqui, ó, vi aqui no celular agora, Jesus é um espírito de ordem elevada. Só que ele pegou um texto da Revista Espírita, só que ele pegou só um parágrafo. Ele não viu um texto em que Kardec discorria sobre a natureza de Jesus. E aí eu tive que explicar para ele. Então eu peguei muito, quando eu montei essa palestra, eu me lembrei na hora desse cidadão lá que me chamou a atenção. E foi até bom, porque a partir dessa chamada eu comecei a refletir um pouco mais sobre. Então a gente vai tentar esclarecer isso. O que são espíritos de ordem elevada e o que são espíritos que são seres superiores? Porque se amanhã você se deparar com algum texto de Kardec, dos 32 livros dele, os textos, você vê lá, ordem elevada ou ser superior, você vai saber distinguir o que é e não vai se apavorar. Quando falamos, né, em ordem superior, elevada, nós estamos falando da escala. Kardec, quando começou a cunhar a ciência espírita, ele se deparou com muitas e muitas comunicações. E ele observava que essas comunicações, umas tinham um cunho moral muito elevado, outras já nem tanto. Ele observava também com cuidado que umas tinham um cunho do intelecto muito acentuado, outras nem tanto. Então ele começou a perceber que, sendo os espíritos a alma dos homens que viveram sobre a terra, é assim como nós hoje. Se nós pegarmos aqui, cada um foi discorrer sobre uma temática, a mesma temática, uns a gente vai observar que tem um cunho moral mais elevado, outros não. E Kardec começou a perceber isso. Então ele falou: opa, peraí, então nós vamos criar algo para ajudar a classificar essas mensagens, esses espíritos. Então ele cria a escala. Então ele pegou todos os espíritos do universo e montou essa escala. Tanto que ele vai dizer no livro Instruções Práticas que, de todos os fundamentos da doutrina espírita, um dos mais importantes é, incontestavelmente, aquele que estabelece as diferentes ordens de espíritos, ou seja, a escala. Então, olha só a importância que ele dá à escala. Muitos no movimento nem conhecem a escala, mas é de suma importância para nós permearmos os nossos estudos. Preciso saber dela. Porque ele chama a atenção para isso, e ele vai chamar a atenção muito sobre essa escala. Então ele pegou todos os espíritos do universo, todos, e ele classificou em 3 grandes ordens. Vamos lá. Está meio apagadinho, mas dá para ver. Ó. Terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, Kardec ele vai discorrer sobre todas essas classes que ele vai subdividir, e ele vai dar como características gerais desta ordem, que são espíritos que têm a influência da matéria sobre o espírito. E há ainda a predominância do mal. Vamos lá? É isso que está escrito aqui. Influência da matéria sobre o espírito. O que
isso significa para nós no nosso dia a dia? Que estes espíritos, componentes dessa ordem, como eles têm a influência da matéria sobre o espírito, eles têm o que nós vamos chamar no nosso dia a dia das paixões vis. O ciúme, o ódio, a inveja, vai ter tudo isso neles ainda. E eles têm o quê? A propensão ao mal. Por isso que nós, às vezes, entramos na internet, no noticiário, nos jornais, na televisão, e você se depara com notícias totalmente, nossa, como que pode uma coisa dessa? Pode, porque nós temos o mal ainda dentro de nós. São características desses espíritos. E sendo a Terra um planeta de provas e expiações, 99,999 são de espíritos deste naipe. Por isso que nós estamos aqui hoje. Todos nós somos espíritos de terceira ordem. Depois nós vamos diferenciar se há algo diferente. Tá? E ele vai subdividir essa ordem em cinco classes. Vai desde impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores. E aí também, quem quiser estudar a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, ele vai discorrer sobre todas essas classes. E ele cria a segunda ordem lá, dos espíritos bons, que tem como característica, olha lá, a predominância do espírito sobre a matéria. Olha lá, diferente da outra, lá, vamos comparar. E eles têm o desejo de praticar o bem. Não só de praticar o bem, mas como de ensinar a fazer o bem, assim como eles, e te livrar do mal também. Então, olha só como é bom, às vezes, você ser um espírito de segunda ordem. Por isso que vale a pena os nossos cursos. Tá? Por isso que é muito raro você ver na Terra um espírito desse naipe. Muito raro. Vem geralmente em missões. Muito raro. Tá? E ele vai também, como ele não tem, olha lá, o espírito sobre a matéria, então ele não vai ter o que nós temos aqui de paixões. Eles não têm. Eles não sentem. Eles podem até se equivocar nessa ordem. Só que não é, eles não têm mal. Eles não têm ciúmes. Já imaginou? Você não ter ciúme, não ter inveja, não ter ódio, não ter raiva. Esse é um espírito bom. Okay? E ele também vai subdividir em 4. Vai lá desde benevolência, sábios, prudência, sabedoria e superiores. Ah, mas então é essa classe? Pode até ser. Mas não é. Pode ser. E ele vai criar a primeira, dos espíritos puros ou perfeitos. Aqui, olha só. Eles atingiram o supremo grau tanto do intelecto quanto da moral. Moradas celestes. Tanto que Kardec não vai subdividir. É uma classe única. Porque, segundo o próprio Kardec, nos faltaria elementos necessários para fazer a distinção entre um espírito puro e outro espírito. Talvez até haja nuances entre um e outro, mas para nós não teria sentido analisar essa diferenciação. Tá, Ale, como é que entra aí agora os espíritos de ordem elevada e seres superiores? Naquele exemplo que eu dei, que o rapaz veio chamar a minha atenção, Kardec estava falando sobre a natureza de Jesus e falando que Jesus não sentia as paixões que nós sentimos. Tá? Que é o ciúme, a inveja. Na terceira ordem, sente as paixões vis? Sim. Na segunda, sente? Já não. Primeira, sente? Então, quando Kardec quer fazer uma menção no qual uma qualidade ou virtude está ligado em duas ordens,
vai usar ordens elevadas ou ordens superiores. Então, ele aqui no caso, ele estava falando sobre que Jesus não sentia as paixões. Então, nem a segunda ordem, nem a terceira. Então, ele coloca como ordem elevada. Então, ele divide lugar de ternária, binária, superior, inferior, elevada, inferior. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando estuda os textos de Kardec. Isso só tipo de esclarecimento para a gente poder não se perder. Mas e aí, Ale, me fala uma coisa. O anjo da guarda é o mentor do centro ou não? Ah, ele é meu pai? Minha mãe? Ele é o guia que eu recebo lá no centro? O que ele é? Kardec já tinha muito essa preocupação, porque na época de Kardec tudo era espírito familiar, tudo. Então, muitos achavam que o anjo da guarda era um espírito familiar. E Kardec vai esclarecer. Olha lá. Um espírito familiar é aquele espírito que serve tanto a um membro de uma família quanto a família toda. Só que tem um detalhe, galera. Se ele for bom, ele vai proteger. Se ele for ruim, sai de baixo, ele vai te atrapalhar. Quem aqui trabalha nas mesas mediúnicas? Problemas de obsessão, a maioria a gente vê que é relacionada à própria família, a próprios familiares que estão nos cobrando algo que fizemos no próprio. Então é uma coisa muito ferrenha essa questão, porque os laços de família são muito fortes. Então, às vezes, quando é utilizado de uma maneira equivocada, cria-se todo um processo por isso. E ele vai te falar assim, olha que informação importante, o espírito familiar não necessita ser evocado. Não precisa evocar ele. É só eu, opa, tudo bem que o pensamento é uma evocação, mas olha aqui, sente-se sempre presente e responde instantaneamente ao apelo que se faz. Muitas vezes se manifesta sua presença por sinais sensíveis. O que você entende por sinais sensíveis? Certa vez, já tinha escrito essa palestra, mas esses sinais sensíveis ficou uma coisa muito vaga para mim. Não estava sabendo como incorporar esses sinais sensíveis. E um dia, escrevendo na minha casa, no silêncio da noite, me deparei com um exemplo prático de um sinal sensível. Uma grande amiga que faleceu uns anos atrás, uma grande amiga mesmo, e ela tinha como característica um perfume. Esse perfume eu nunca mais sentia, parecia que era o único dela. Eu só sentia essa essência quando abraçava, quando falava com ela, exalava um perfume forte, e eu nunca mais tive esse contato com o perfume. E escrevendo na minha casa um texto, do nada, aquele aroma do perfume dela. Na hora eu parei e fiquei olhando, procurando onde é que estava. Como não tinha ninguém em casa, e aí eu senti que talvez esse seria um sinal sensível de ela manifestar a sua presença. Ou seja, é um espírito familiar que, por um sinal sensível, atestou que ele está ali com a gente. Okay? Então, o que nos leva também a refletir sobre? Outro dia eu me deparei na internet, coloque a sua data de nascimento e hora que eu vou dar o nome do teu anjo da guarda. Meu, nada a ver. Isso é ilusão. Não tem como, porque se todo mundo colocar a mesma data que eu mesmo, vai ser o mesmo anjo da guarda. E não é isso que nos mostra a doutrina. Okay? Tá, Ale, como que eles se comunicam conosco? Como eu sei que eu consigo falar com eles? E como que eu sei que eles falam comigo? Como que isso se dá? Como esse tipo de comunicação se processa?
Como que vocês acham que nós conseguimos falar com o nosso anjo da guarda? Agora os encarnados, vamos lá. Hã? Oração? Na verdade é sobre o pensamento. Mas a prece nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então, pela prece ou pelo pensamento, você vai se ligar ao seu anjo guardião. Tá? Mas como que se processa isso? Então, a gente vai fazer uma análise bem didática para vocês entenderem. Imaginemos nós, isso aqui é o universo. Vamos imaginar isso aí no universo. Kardec vai falar na Revista Espírita de 1866 que, pelas leis fluídicas, compreendemos a força que é o pensamento. Compreendemos também a força que é a prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. E Kardec nos fala que o pensamento é força viva. Viva. E digo que tu pensas que eu direis quem te acompanhas. Espiritualmente falando. E ele vai dizer o seguinte, que nesse universo de meu Deus, não há espaço nenhum ponto sequer que não esteja presente, o que nós vamos chamar, o que Kardec chama, né, de fluido universal. Esse fluido, ele está por toda parte. Então vamos imaginar o fluido. Vai lá. Por toda parte. Kardec vai nos falar na revista ainda, Espírita, que esse fluido, ele é carreado, ele é o carreador, perdão, do nosso pensamento. É um carro. É ele que vai levar o nosso pensamento. Então vamos analisar juntos. É importante estar assentado em isso. Se o fluido está por todo ponto do universo, e é ele que é o carreador do meu pensamento, aonde o meu pensamento pode ir? Para onde ele pode ir? Todo lugar. Perfeito. Então, muitos vão até o cemitério no dia de finados para orar por um ente querido mediante o túmulo, né? Nada contra. Mas se eu sei que é via pensamento, se eu sei que a prece nada mais é do que um pensamento, que ele vai ser carreado por esse fluido, a necessidade de eu ir até o cemitério, eu posso orar até no Vaticano, pode ser até lindo, mas a prece feita no meu quarto vai ter o mesmo poder, porque vai depender do meu pensamento. Da mesma forma para o anjo da guarda. Tá? E aí, o que nós vamos ver agora? Vamos ver na prática. Tá? Detalhe. O carro para andar precisa de um combustível. No nosso caso aqui, a vontade é que vai impulsionar o nosso pensamento. Então vamos imaginar que eu ali, logo pela manhã, eu vou me vincular ao meu anjo da guarda, que está num ponto oposto do universo. Kardec fala que os nossos anjos da guarda moram em mundos, em planetas muito distantes da Terra. Muito. E Kardec vai falar na revista de 68 para nós o seguinte, que não importa se o alê está encarnado ou desencarnado. Não importa se o alê está na Terra, ou em fé, ou em qualquer ponto do universo. Quando eu estou em pensamento ou em prece, cria-se uma ligação que une um ao outro. Kardec vai denominar isso como uma ponte fluídica, que liga um ao outro. É desta maneira que eles captam as nossas súplicas, via pensamento. E é via pensamento que eles se comunicam conosco. Qual que é o detalhe? Por que às vezes o nosso anjo da guarda não ouve as nossas súplicas e às vezes nem nós
sentindo os eflúvios na alma da comunicação deles. Quem poderia me ajudar? Por quê? Não é feito com o coração? Ou um objetivo mais sintético? Tem toda uma qualidade para isso, mas aqui eu só quero destacar, para a gente não tomar muito tempo, João, a questão. Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai nos falar que Jesus vai falar sobre a prece, sobre a oração. Ele vai dizer assim: quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, fechada a porta do teu quarto, ora em secreto a Deus Pai, que sabe o que secreto se passa contigo, e em secreto vos dará. Esse secreto, na verdade, é uma concentração. Por quê? Como que eu me comunico? Pensamento. Então, o meu mundo interior tem que estar sendo voltado para aquele momento. Porque é o meu mundo interior voltado àquilo é que vai dar a clareza desta comunicação. Uma mente perturbada, agitada, não consegue sentir os eflúvios deles. Por isso que, se é um pensamento, eu preciso dar qualidade nesse pensamento. Eu preciso de fato estar mergulhado naquele momento. Okay? Tranquilo nessa questão de como nós nos comunicamos com Ele, Ele conosco, via pensamento, tranquilo. Então vamos lá. Isso também vai estar lá, 493 de O Livro dos Espíritos. A missão, aí é com vocês agora, hein? A missão do Espírito Protetor, ela é voluntária ou obrigatória? Agora é com vocês. Pergunta aí. Vamos lá. O que vocês acham? É voluntária. Voluntária? Obrigatória? Quem dá mais? Quem acha que é obrigatória? Quem acha que é voluntária? Não acharam nada? É das duas uma. Vamos lá de novo, vai. Quem acha que é voluntária? Quem acha que é obrigatória? Olha, anotei. Eu sempre falo, e é uma dica que eu vou dar para vocês. Na dúvida, recorremos a Kardec. Sempre. Tá? É obrigado. Porque ele aceitou de Deus a missão. E ele aceitou e é obrigado. Só que, olha lá, ele pode escolher os seres que são mais simpáticos. Ou seja, se eu tenho uma afinidade com um determinado espírito, eu posso ter essa missão, mas tem um fulano lá na terra, né? Queria, já que a gente está sempre ligado, tem como eu ajudá-lo nesse aspecto? Até tem. Essa flexibilidade tem. Só que desde que ele aceitou a missão, ele é obrigado. Olha aí. Se ele aceitou, é porque ele foi oferecido. Se ele foi oferecido, ele foi voluntário. Não, mas desde que Deus chegou à missão. Sim, mas você aceitou. Filho, você vai lá, mas quem vai negar uma missão de Deus? É essa a questão. Olha aí, onde entra a palavra merecimento? O merecimento, aí é uma questão, João, que foge um pouco aos nossos entendimentos. Um espírito para chegar, você está falando em termos de ser o tutelado ou do anjo da guarda? Por exemplo, o anjo da guarda tem que resolver um pesado segunda-feira. Será que eu mereço que ele me Nós vamos chegar lá, isso eu vou te responder no final. Isso está dentro do contexto. Tá? Eu pensei que era para escolher o tutelado. Não. Aí eu já não sei como é que é feita essa escolha. Tá? Mas ele é obrigado a velar porque ele aceitou a missão. Então, um exemplo, se eu me vinculei ao Flávio, eu aceitei a missão, me vinculei ao Flávio, eu sou obrigado a velar por ele porque eu aceitei este compromisso. Ok? Tudo bem que o Flávio é um cara bom, vou ficar mais tranquilo. Mais evoluído. Diferente do anjo de guarda do dele, que é mais problemático. Mas dele. Aliás, falando nisso, ontem nós fazemos uma palestra na USP de Jabuticabal.
E o anjo de guarda esteve presente, por isso que é sempre bom. Vou contar isso no final. A gente se vincular ao anjo de guarda. Tá, vamos lá. Qual que é a missão do Espírito Protetor? Questão 491 de O Livro dos Espíritos. Qual que é a missão dele? Tá, se ele aceitou, ele é obrigado, então qual é a missão dele? Olha lá que bonito, ó. A de um pai para com os filhos. Pai, aí não pergunta mais, tem pai que não está nem aí, não é o caso dele. Tá? Pai no sentido lato mesmo. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-la com seus conselhos, consolá-la nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, essa é a missão dele. Se Deus deu a missão, ele aceitou, ele vai velar, ele até pode flexibilizar, escolhendo um tutelado, ele vai ter essa missão. E na revista ele vai dizer uma coisa muito interessante. Olha lá. Revista de 59, ele vai falar aqui, olha lá. Estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do mundo. Quem assina esse texto na revista é Santo Agostinho. Vai ver que ele é bem poético, né? A áspera montanha do bem. Por que áspera montanha do bem? Porque nós bem sabemos a dificuldade que é você alavancar um pouquinho na escalada espiritual. A dificuldade. Tá, e aí? Como que eles se ligam a nós? Nós sabemos que o Espírito, através da fecundação, já se liga via fluidicamente, né, ao óvulo. E eles, após a fecundação também? Ou após o nascimento? O que vocês acham? Após a fecundação? Na dúvida, sempre Kardec. Vamos perguntar. Questão 492. O Espírito Protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o seu nascimento até a morte. Frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases curtas na vida espírita. Ou seja, muitos de nós não estamos tendo pela primeira vez o nosso anjo da guarda. Já é um velho conhecido nosso. Já está conosco há muitas existências. Nós somos seres que reencarnamos há milênios, centenas, milhares de vezes. E Ele está sempre conosco. Por quê? Porque Ele se ligou pela simpatia, pela afinidade. E eles continuam. E se eles continuam ligados, é porque tem um vínculo. E por que numerosas existências corpóreas? Por quê? Porque às vezes uma vida na Terra de 100 anos, 80 anos, para o espírito, na vida espiritual, não é nada. É um cisco. Por isso que eles ficam conosco. Mas olha que coisa mais interessante vai estar na revista. Olha lá. Revista de 59 ainda, em janeiro. Essa é uma informação muito importante que eu até emocionado quando li. São amigos, preste atenção, são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na Terra. Kardec vai até comentar sobre isso. Então vamos fazer uma dinâmica aqui. Pensa, traz na sua tela mental a pessoa que na Terra, hoje, nessa atual encarnação tua, é a pessoa que tem mais vínculo com você, a mais intensa, a mais íntima ligação, a mega. Traz ela na sua tela mental. Veja, traga ela. Kardec vai falar o seguinte: sabe essa ligação que você trouxe na sua tela mental? Multiplica por 1000. É o seu anjo da guarda para com você. Olha só a tamanha ligação que ele tem conosco. Vamos imaginar, pega a sua mais intensa aqui
multiplica por 1000. É o anjo da guarda para conosco. Tanto que por muito tempo eu estudei essa temática do anjo da guarda, procurando os textos de Kardec. E de tanto pedir, eu obtive uma foto do meu anjo da guarda. Eu consegui, foi dado, né, foi permitido conhecer o anjo da guarda. Quero apresentar para vocês. Esse meu anjo da guarda. Tá bem, anjo da guarda? O que traduz essa foto para vocês? O que traduz essa foto para vocês? Esse é meu anjo da guarda. Ele traduz, essa foto traduz bem. Você acha que ele está cansado? Desanimado? Desolado? Eu não aguento mais esse menino levado. Mas por que eu trouxe essa foto? É muito nós para com o nosso anjo da guarda. Quantos de nós não foi intuído, olha, menino, não vai por ali não. Vai por ali que não vai dar problema. Eu sei o que eu faço. Quebra a cara. Quantas vezes ele falou assim, olha, tome muito cuidado com o que você está fazendo. Porque isso pode te trazer problema. Você não sabe de nada. Eu sei o que eu estou fazendo. E você quebra a cara. Olha, muito cuidado, porque esse caminho que você está enveredando não vai te levar para bom lugar. Eu sei o que eu faço. Quebra a cara. Então, muitas vezes, nós até captamos os conselhos dele. Só que às vezes a gente, por orgulho, pelo egoísmo, pela prepotência que nós temos, a gente descarta isso. Às vezes entra por aqui, sai por ali, e você se acha dono de si, bom, e às vezes acaba derrapando na vida. É o que acontece. E aí me veio uma pergunta. Será que ele desiste de mim ou não? Ou a gente os filhos, né? Não. Você acha que não é que desiste? A minha já lavou as mãos. Não, larga a mão. E aí? Então é uma coisa que sempre me perguntei. Então vamos lá. Sempre com Kardec. Questão 495 de O Livro dos Espíritos vai perguntar o seguinte. O espírito protetor, ele abandona algumas vezes o seu protegido quando este é rebelde. Olha, isso aqui é bem nosso. Rebelde, bem eu. Tá? Rebelde aos seus conselhos. E aí? O que vocês acham? Do nascimento até a morte, então seria do nascimento até a morte. Então vamos com Kardec, né? Se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte no seu protegido. Então vou dar um exemplo, eu ali. Eu dou mais ouvidos a espíritos inferiores que alimentam as minhas paixões, que me dão o prazer, do que às vezes os bons espíritos ou o meu anjo da guarda que me inspira coisas boas. Ele vai se afastar. Então, não pense que o seu anjo da guarda vai estar com você grudado 24 horas. Não sejamos ingênuos. Isso Mas acontece. ele não abandona, né? Ele se afasta. Chegar lá, se afasta. Mas não abandona. Cuidado aí. Completamente. Completamente. Olha só o que está escrito. Sempre se faz ouvir. É, porém, o homem que fecha os ouvidos. Olha só. Olha a importância dessa última aqui. Ó. O protetor volta logo. Então eu preciso chamar.
E é isso que eu quero despertar em vocês. Se você não chamar, ele não vai vir. Se eu não me vincular a ele pelo pensamento ou pela prece, ele não vai tomar iniciativa nenhuma. Por isso que ele só vai voltar se for chamado. E a gente pensa que ele está ao nosso bel prazer. Então, essa é a importância. Nós temos que chamar. Ele não vai nos abandonar completamente, mas ele vai abandonar. Por quê? Ele vai cruzar os braços e vai ficar vendo a coisa avançar. Quando ele quebrar a cara, ele lembra de mim e me chama. Que o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí nós vamos chegar agora. Isso nos reflete ao quê? Ao livre-arbítrio. Espírito superior de ordem elevada respeita livre-arbítrio. Nós, espíritos imperfeitos, é que não respeitamos. Eles respeitam. Se eles veem que eu quero me vincular a espíritos inferiores, que alimentam as paixões vis minhas e me dão prazer, eles lavam as mãos. Agora, se eu me arrepender, chamá-lo, ele vai. E é isso que a gente tem que atentar. Ela falou uma coisa interessante. É como se fosse uma mãe para um filho. Vamos distinguir um espírito de terceira ordem de um espírito superior? É simples. Quando a tua mãe fala assim, que mãe é mãe, né? Eu sei muito bem. Filho, toma cuidado com quem você está se relacionando. Você vai quebrar a cara. O que a gente fala para a mãe? Ah, mãe, você não sabe de nada, vai. Eu sei o que eu estou fazendo. É ou não é? Seja sincero, quem passou por isso já? Quem já passou por isso? Aí, o anjo da guarda também vai te falar isso também. Olha, cuidado, olha com quem está se relacionando. Mas qual que é a diferença entre um e outro? Aí você vai, se relaciona com a pessoa, você quebra a cara, e aí você volta choroso para casa, ou chorosa para casa. O que a mãe te fala? Ah, eu te falei que você ia quebrar a cara. Primeiro ela vai te dar aquele sermão, cara. Isso é espírito de terceira ordem. Mas depois ela vai te acolher, ela vai te consolar. O espírito protetor, a hora que eu quebrar a cara e ficar choroso e chamar ele não vai me dar sermão. Ele vai me abraçar, me acolher. Ô, Ale, que bom que você me chamou, estou aqui. Eu vou ajudar a secar tuas lágrimas, vou estancar elas, vou curar tuas feridas aí e vou te conduzir novamente ao caminho do bem. Então essa é a diferença entre o espírito de terceira ordem e um espírito superior. Ele vai vir com o maior prazer e não vai censurar, não vai julgar, não. Ele vai acolher de fato. Então, essa questão do livre-arbítrio está diretamente ligada ao nosso anjo da guarda. Por quê? Vamos analisar juntos. Vamos analisar juntos. Pega você na sua vida atual. Pega você. Faz uma retrospectiva da tua vida atual. Observe uma coisa, galera. A sua vida é uma vida feita de escolhas. Escolhas. Nós escolhemos a todo momento. Qual é o seu nome? De escolhas. Nós estamos escolhendo a todo momento. Só que se eu tiver a lucidez de entender que eu tenho um ser muito superior a mim, tanto no intelecto quanto na moral, que Deus deu a ele uma missão de velar por mim, e que ele está como um pai para mim, e ele tem uma ligação muito intensa comigo, e ele tem a função de ajudar eu a progredir. Se eu peço a ele
eu chamo ele, eu evoco ele para me ajudar a decidir, vocês concordam comigo que as minhas decisões serão menos equivocadas, mais acertadas? Mas qual que é o problema? Quem aqui antes de sair de casa fez uma oração para o São Anjo da Guarda? Levanta o braço. Calma, que tem muito braço, eu não consigo contar. Vai lá. É isso, ó. Esse é o problema. A gente prefere se vincular a espíritos de terceira ordem. A gente prefere, a gente gosta de problema, né? A gente gosta de barraco. Se nós não tivermos um problema, não está feliz. Por quê? Muitos de nossos problemas poderão ser suavizados se eu utilizar o meu livre-arbítrio de uma maneira mais coerente. E nós temos ao nosso lado um espírito de uma estirpe que a gente não tem noção da dimensão que é ela. Então olha só como que é a bondade de Deus para conosco. Ele não falou simples assim, olha, Ale, meu, você tem uma dívida enorme aí que você está reencarnando há milhares de reencarnações, só está aprontando. Então eu vou te dar uma oportunidade de você, vai lá na Terra, vai. Se vira lá nos 30. Ele não fez isso. Ale, vou te dar uma nova oportunidade. Você vai reencarnar num mundo de puro material. Olha, eu vou te dar inteligência, vontade, pensamento, que é um atributo teu. Eu vou te dar o livre-arbítrio, porque à medida que você vai conhecendo, você vai tendo esse livre-arbítrio para poder decidir. Por quê? Você vai ter que reparar alguns equívocos do passado. E você também vai ter que estar construindo uma nova pedagogia para você alavancar o teu progresso. E junto disso, você vai estar co-criando o universo, você vai ser co-criador do universo. E todos nós temos uma parte a desenvolver no mundo. Só que olha, Ale, fica tranquilo, você não está sozinho não. Eu vou te mandar um espírito muito superior, além, muito mais superior que você, que ele vai velar por você. Não importa onde você esteja, você vai se ligar via pensamento com ele. Você pensou, chamou, ele vai estar ali. E ele vai ter a missão de velar por você, de te ajudar no teu progresso, de ajudar você a tomar decisões. Então olha a bondade de Deus para conosco. Mas qual que é o problema? Nós temos tudo isso e não utilizamos. Então, hoje, o nosso bate-papo da manhã é despertar para isso. Da necessidade de nós vincularmos mais ao nosso anjo da guarda e de evocar ele. Evocar. A gente já passou o tempo. Para concluir, é um texto que Santo Agostinho e São Luís assinam na revista. Onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão. Nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, quando escutas os sábios conselhos. Quando eu comecei a despertar para a importância do anjo da guarda, eu não tinha, não sabia como fazer. A verdade era essa, eu não sabia como fazer. Aí, nós sabemos que a verdadeira prece é aquela feita pelo coração, né, pela alma. Mas Kardec, antes de lançar o evangelho que vocês receberam aí, de presente, ele criou uma separata chamada Separata de Preces Espíritas. E lá ele discorria sobre prece, e ele dava um comentário dele e colocava algumas preces que ele recebia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele colocava lá. Então eu utilizei dessa prece por um bom tempo. Hoje já não utilizo mais, mas eu queria dividir com vocês. Então vamos fazer uma dinâmica? Se acomode na sua cadeira. Vamos lá. Se acomode aí na cadeira.
Quero que você feche os seus olhos e mentalmente você vai repetindo o que eu vou dizer, que é uma prece que Kardec traz para nós. E ele colocou essa prece depois no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces espíritas. Fechou os olhinhos, relaxou. Espíritos amados, anjos guardiães, vós, quem Deus na sua infinita misericórdia permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas dessa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos a senda do bem, detendo-no nos declives do mal. Que a vossa doce influência impregne em nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista os nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar. Pode abrir, senão vocês guardam. Então eu utilizei por muito tempo essa prece. Notemos, né, na prece já vai responder a pergunta do João. Ele tem uma coisa para resolver, mas essa coisa ela pode estar atrelada a outras coisas. Se estiver na permissão, eles vão interceder. Se não tiver, não. Suportar com fé, amor, as provas que Deus vos enviar. Okay? Então eu quero dar uma dica para vocês. Vou falar de mim, como eu estou em casa, me sinto da casa, se me permite, Flávio, vou falar de mim. A partir do momento que eu a li, uma experiência minha, tá? Essa experiência eu venho catalogando ela há anos já. Comecei a utilizar, de fato, essa doutrina dos anjos da guarda, os meus dias ficaram diferentes. Muitos diferentes. Ale, como assim? Não sei te explicar. Sinceramente, eu não sei. Mas algo de estranho acontece no meu dia. Então você não tem problema? Longe disso. Muitos problemas sérios. Mas nem por isso, não sei, parece que eu me sinto amparado, sinto diferente. Mesmo com as adversidades vindo no dia a dia, eu me sinto diferente. Um exemplo, quando eu tenho que resolver um problema, que esse problema às vezes envolve terceiros, eu sempre recorro ao meu anjo da guarda, me ajude, esteja comigo, participe do meu dia, participe da minha decisão, me ajude a decidir. Por incrível que pareça, a hora que eu chego, acho que cabe a mim e a outra parte, um exemplo, 20%, mas que tudo já sei lá, é difícil explicar, mas parece que tudo já se desfez de problema, sobrou só 20%, que é eu que tenho que ir lá e dar o veredito. Porque é incrível, eles estão sempre conosco, mas para que isso aconteça, eu preciso trazê-lo no meu dia, evocar ele através do pensamento, da prece. Participa do meu dia, vem comigo. Eles gostam, eles respeitam o livre-arbítrio. Se eu não chamar, ele não vai vir. Eu tenho que chamar. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Que comece, assim como eu, a catalogar. Eu cataloguei, eu escrevia mesmo coisas que acontecem, que meu dia fica diferente. Que você vai ver pela experiência e pela prática, você vai ver que o teu dia também, por mais tumultuoso que seja, é diferente. Mesmo na dificuldade, você fica diferente.
É difícil explicar, mas fica. Ainda ontem, estava indo ao seminário, e daqui a Jabuticabal, na volta, um caminhão do nada, eu estava na faixa da esquerda, no canteiro da Washington, e não tinha tráfego, não tinha nada. De repente ele deu o sinal que ia para a pista da esquerda, mas não tinha nada. E eu estava logo atrás, peguei e acelerei para passar. Ele jogou o caminhão, meu carro, para vocês terem uma noção, ele ficou metade no canteiro, metade na pista. E tinha um guarda-reio logo à frente. Mas assim, eu nem sei como eu puxei o carro e o carro veio. Mas sei que eu trisquei o guarda-reio da Washington Luiz. Mas o porquê? Eu não vou. Pode ser reflexo, pode até ser. Mas eu dou crédito ao meu anjo da guarda, porque antes de pegar o Washington, eu evoquei ele: olha, me ajude na viagem, me ajude na explanação, me ajude a fazer o pessoal se entender com os ensinos, me ajude. E a gente se sente mais fortalecido. Para a gente encerrar, já passou o tempo, se nós falarmos uma embora, não chama mais. Jamais, Senhor, jamais, jamais, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, jamais, gente, jamais, jamais sem Jesus. É o amigo certo das horas certas. Mas olha, sempre, é sempre, 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 sempre com Kardec. Não há doutrina espírita sem os ensinamentos de Jesus muito bem colocados por Allan Kardec. Para quem não me conhece, eu sou Alê de Paula. Eu desenvolvo um projeto chamado Mais Kardec. Toda terça, 21h10, nós fazemos um estudo ao vivo, tá? Pela internet. Então essa é a minha page do Face. Ale, terça, 21h10 tem estudo na casa. Não tem importância. Se você clicar na page, eu deixo o link do estudo que você pode assistir posteriormente. Se você assistir ao vivo, nós vamos interagir. Dúvidas, pode perguntar, a gente vai tentar explicar. Nós estamos estudando um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nós começamos o estudo em junho, quando esse livro completou 160 anos. Kardec ele lançou esse livro como se fosse uma primeira edição do livro dos médiuns. Então, para quem gosta de mediunidade, para quem trabalha com mediunidade, ou para quem gosta de estudar, ou é curioso também, é o caminho. Tá? Nós vamos falar sobre. Nós estamos estudando o capítulo 2, chamado Das Manifestações Espíritas, que são ocultas, físicas, inteligentes, aparentes e espontâneas. Nós vamos começar a estudar agora as espontâneas. Ale, mas eu tenho compromisso. Então aí você clica lá na page, você pode acessar posteriormente e assistir. Se você tiver dúvida, tem um link, enviar mensagem, você põe a sua dúvida e durante a semana a gente vai digerindo ela. Se eu não conseguir, a gente não sabe tudo, responder, aí eu passo para o Flávio e para os demais, com certeza eles vão colocar para vocês e explicar certinho. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estar aqui em casa falando para amigos. É sempre um motivo de muita alegria falar para amigos e falar para Kardec. E de Kardec. Ale, nós só temos a agradecer, mas eu achei que você esqueceu de uma coisa. Com relação ao anjo da guarda. Nós todos sabemos agora que ele sempre está conosco. Mas você não falou que nós temos que estar com ele. Sem dúvida. Mas é via pensamento. Então nós temos que afinar a nossa sintonia, né, Roberto? Que nós estamos estudando na quarta-feira. Porque afinando a sintonia, nós vamos, com certeza, sentir que ele está nos dizendo algo. Nunca se esqueçam que nós temos que evocar ele.
qualquer dificuldade, enfoque. Com o coração, com vontade, que nós sempre vamos ter a nossa resposta. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. E a casa continua sendo tua. Sempre. Tá?